Olá, pessoal, tudo bom? Bom, chegamos na nossa última aula, né? E o tema de hoje é tecnologias assistivas e abordagens voltadas à atenção do aluno com TEA. E o que nós vamos estudar hoje são essas estratégias, que nós vamos chamar de estratégias, dessa forma, que é o TIS, o PECS, o ABA e histórias sociais. Então, o objetivo de hoje é a gente apresentar, né, que você compreenda essas características dessas abordagens, né, dessas estratégias, que são justamente específicas para a atenção do aluno com TEA. Além disso, a gente vai pretender abordar, né, algumas características dessas estratégias, tá bom? Vamos lá. Bom, é importante primeiro você considerar que essas abordagens que a gente vai apresentar, elas são consideradas como tecnologia assistiva enquanto estratégias, tá? E que a adoção delas, ela é condicionada a uma cuidadosa avaliação, geralmente por um psicopedagogo, tá? E aí, a partir daí que a gente começa a desenvolver qual dessas abordagens vai ser utilizada, tá? Dentre as estratégias que a gente que são mais comuns, né, para trabalhar com o aluno com TEA, são usadas o TIS, o PECS e o ABA, ok? E também já no final falar um pouquinho sobre histórias sociais. Na escola, a gente é possível organizar essa sala regular e a sala de recursos multifuncionais com elementos dessas abordagens. Bom, vamos começar com a primeira, o TIS. Né? Tem o foco justamente no ensino de capacidade de comunicação, organização e relacionamento social. Consiste em um programa estruturado, desenvolvido por Schopler e colaboradores dele, em 96, que apresenta informações claras e objetivas sobre como implementar uma intervenção para uma pessoa com TEA. Então, bacana de dizer é que o foco dessa estratégia nas capacidades de comunicação, organização e relacionamento social. Tá? Bom, essas estratégias de intervenção se fundamentam em particularidades do educando. Então, primeiro você vai estudar através de uma avaliação específica, né, especializada, chamada PEPR, que é o Perfil Psicoeducacional Revisado, né? E a partir daí, você vai identificar quais são as particularidades do educando. As áreas fortes, o que é que ele precisa ainda conquistar, né? O que ele já tem de conhecimento, o que ele ainda precisa avançar, né? Então, após isso, é que cria-se um plano elaborado, né, individualmente, né, para cada educando, né, considerando o nível de desenvolvimento dele e como ele aprende e como ele pensa. Tá? Muito bem. Bom, com a derivação da psicolinguística, né, essa estratégia ela vai adotar o uso de estímulos de diversas formas. De estímulos visuais, através de fotos, figuras, cartões, corporais, né, onde você vai apontar ao que o aluno deve fazer, né, ou através de gestos, né, estímulos audiocinestésico-visuais, como som, a palavra, né, imagens que ficam se movimentando, né, e a ideia é justamente com que o aluno oralize ou então que ele utilize uma comunicação alternativa, né, em geral, geralmente associando ao uso do PECS, tá? O ensino estruturado é uma abordagem metodológica, do programa TIS, que adota a estruturação de atividades e rotina. Então, isso é importante. O aluno, ele precisa, no caso, o aluno com TEA, ele precisa ter esse ambiente estruturado, né? Uma vez que estrutura, rotina, são características do transtorno do espectro do autismo, né? E a partir daí, se tiver tudo organizado, tanto o ambiente quanto a rotina do aluno, né, ele, após receber esses estímulos, ele consegue desenvolver as atividades e habilidades que a gente quer propor, através desse ensino estruturado. Tudo bem? Então, os educandos com TEA trabalham melhor nessas condições bem estruturadas, né? Então, isso é importante. Justamente por quê? Porque essas condições bem estruturadas, que eu falei para vocês, como espaços, materiais organizados, atividades adaptadas, né? Tudo isso contribui para que o aluno tenha menos alterações comportamentais, né? E a partir daí, a aprendizagem não é impactada por esses por essas alterações comportamentais. E isso o aluno consegue avançar no processo de ensino-aprendizagem.
Então, de acordo com as pesquisas realizadas, né, pelo TISH e a experiência adquirida ao longo dos anos, né, justamente o TISH é o meio facilitador mais eficiente para a cultura do transtorno do espectro do autismo, né, justamente porque ele vem justamente buscando essa minimização das alterações comportamentais, e isso é um dos principais fatores que impacta na aprendizagem do aluno. Então, a ideia é justamente dessa abordagem organizar o espaço, organizar as atividades, né, adaptar razoavelmente para que o aluno consiga avançar. Além disso, essa estratégia, né, o TISH, ele justamente busca motivar o educando a exploração e a aprendizagem com autonomia, né? E, por sua vez, possibilita desenvolver a atenção e concentração, a atenção partilhada. Isso é uma coisa que é bem difícil, né, para muitos autistas. O contato visual também é uma coisa bem difícil para eles, né? O interesse por atividades planejadas e iniciar e concluir as atividades, uma vez que, com alterações comportamentais, se o aluno passar por alguma alteração comportamental, é capaz de iniciar, mas não concluir a atividade, né? E não é a proposta, né, que a gente tem. Muito bem. A segunda a estratégia que a gente vai colocar aqui é o PECS, que já foi falado anteriormente, né? Ele é um sistema de comunicação alternativa, que utiliza, em geral, figuras em preto e branco, né? O objetivo é incentivar a comunicação espontânea, crianças com déficit de comunicação social. Foi criado por Bond e Frost, né? E adaptado em 98 e 2000 por Walter para as necessidades culturais brasileiras, né? Então, é um método estruturado, com procedimentos próprios, né? Organizados em passos hierárquicos que adota princípios básicos de comportamento, a partir do uso de figuras que são os pictogramas que a gente já falei para vocês, né? Então, essas figuras do PECS e também do PECS adaptado, que foi feito por Walter, né? São desenhos em preto e branco acompanhados de escrita, né? Representam objetos, ações, pessoas e sentimentos, ok? E aí, como é que é feito, né, essa estrutura, né, do método? Bom, em sua forma original, o treinamento para o uso dos PECs, que são aquelas figuras, apresenta 7 fases. Primeiro, o treinamento com auxílio físico. Segundo, aumentar a espontaneidade do aluno, né? Terceiro, discriminação das figuras, né? Dizer que figura serve para cada coisa. Depois, estruturar as sentenças, montar justamente as frases, as sentenças que o aluno vai desenvolvendo através das figuras. E depois, responder a pergunta, o que você quer? Né? Então, essa é a pergunta-chave do passo 5. E as respostas e comentários espontâneos do educando, né? Utilizando justamente as figuras, os pictogramas do PECS. E depois, introduzir conceitos adicionais de linguagem, né? Posteriormente, fazer isso. Tá? Então, esse PECS adaptado ele adota somente as fases, somente 5 fases. A 4, a 5 e a 6 do PECS original foram transformadas em fase 4 do PECS adaptado. Então, você tem a fase 1, 2 e 3. Aí, quando chegar na 4, 5 e 6, é uma fase só para o PECS adaptado, né? E depois a fase 7. O PECS adaptado tem o mesmo objetivo final do PECS original, porém, algumas modificações foram necessárias, né, ao se associar esse método ao currículo funcional natural, né, que foi justamente o trabalho do Walter, em 2000. Bom, a partir daí a gente tem agora o próximo, que é o ABA, né? Então, o que é o ABA? É a análise de comportamento aplicado, né? Então, a sigla em inglês, tá bom? A sigla é em inglês. Consiste na aplicação de métodos de análise de comportamento sobre os quais deverão ocorrer a intervenção. Nessa abordagem, as atividades são apresentadas de acordo com a necessidade de cada criança, visando a aquisição de independência no meio social, pelo desenvolvimento de habilidades comportamentais adequadas, né? Então, você vai apresentar atividades para o aluno, né? Dependendo da criança, né? Porque depende da necessidade que ela tem, ok? E o objetivo dessas atividades é visar a independência dela no meio social e o desenvolvimento de habilidades comportamentais, né? É uma abordagem desenvolvida por Lovaas e seus colaboradores na década de 60 e envolve avaliação, planejamento e orientação dos comportamentos
e que deve ser feito por profissional habilitado. Tá? Tem sido adotada para intervenções em educação, priorizando o desenvolvimento de habilidades sociais, como, por exemplo, o contato visual, né? Como habilidades motoras, né? Com habilidades de comunicação funcional e de autocuidado. Né? Isso também é importante, né? Com vistas à sua generalização em habilidades acadêmicas, como leitura, escrita, matemática. Portanto, é uma abordagem que objetiva o desenvolvimento e a manutenção de utilização de habilidades, como aprender. Né? Então, note que esse método, né, essa estratégia, que é o ABA, tem uma finalidade, só trabalha justamente para o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Né? Então, frisem isso, né? As diferenças de cada um deles é importante sempre ficar frisando. Né? O que esse ABA faz? Ele proporciona também a redução de comportamentos não adaptativos, como as estereotipias, como a agressividade, etc. E aí você substitui esses comportamentos não adaptativos por comportamentos socialmente adequados. Né? Quando o aluno não oraliza, às vezes a gente pode utilizar o PECS, né, como uma técnica de comunicação alternativa ou aumentativa para que o educando possa se comunicar com a pessoa, com o professor, né, que está adotando esse método. Ok? Bom, e por fim nós temos o Histórias Sociais, que é uma abordagem centrada no desenvolvimento da comunicação e produção de narrativas com a possibilidade de compreensão de regras sociais cotidianas. Então, as histórias que vão ser criadas, elas proporcionam aos educandos a identificação desses comportamentos que a gente espera deles, né? Em determinadas situações. Né? Inclusive, como utilizar gestos, sinais, falas, outros elementos também podem ser colocados dentro das histórias. Foi criado por Gray em 91 e usa os princípios da teoria da mente, né? De Baron Cohen. Né? E também ela é definida como a capacidade de atribuir estados mentais a outras pessoas e predizer o seu comportamento em razão dessas atribuições. Ou seja, ela elabora hipóteses a respeito do pensamento do outro. Então, o que ela faz é que, através dessas histórias, você promove situações do cotidiano em que o educando vai estar, né, inserido, e a partir daí você começa a questionar com ele quais são os comportamentos que são esperados naquele momento, né, daquela situação. E aí, a partir daí, você vai educando a criança em quais comportamentos são esperados. Por isso que ele fala que é elaborar hipóteses a respeito do pensamento do outro. Né? Então, esperar uma resposta, ele enunciar a resposta dele e você modulando a partir daí. Ok? Bom, meus queridos, chegamos ao fim do curso. Essas foram as estratégias que eu queria mostrar para vocês, as características principais. Eu quero aqui agradecer a todos. Né? Foi um prazer estar com vocês durante essas 6 aulas, né? Esse mês inteiro trabalhando aí. Mas que a gente possa cruzar nossos caminhos por aí. Né? E eu desejo toda a sorte, né? E do mundo para vocês. Vocês que estão buscando conhecimento, se dedicando a cada dia. Desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo. Tá bom? Um abraço. Foi um prazer ser professor de vocês nesse mês, né? Nesse módulo 3. E espero ver vocês por aí, né? Em outros caminhos, tá? Um abraço. Até mais.